Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham conseguido assistir a videoaula da semana passada e tenham acessado o material que eu disponibilizei. Na verdade, os dois materiais, né? São dois dicionários, espécie de dicionário, né? Que falam muito sobre as expressões racistas que nós usamos no dia a dia, né? A nossa língua ela é dinâmica, ela é viva e ela expressa muito dessas relações históricas de poder que o Brasil construiu ao longo da sua existência como Estado-nação, né? O que eu quero dizer com isso? A língua expressa aquilo que a gente vive muitas vezes dentro da nossa realidade histórica. Por que que a nossa língua, por que que o português falado no Brasil ele é racista? Porque a gente vive num país racista, né? Isso tem tudo a ver com uma discussão que eu quero propor para vocês aqui nessa segunda semana de aula, que é falar um pouquinho sobre o conceito de racismo estrutural. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar dessa noção de racismo estrutural. Ele tem ganhado muita notoriedade nos últimos anos, tem sido muito discutido, muito debatido, e a ideia dessa semana é que a gente possa entender um pouquinho como é que o racismo no Brasil, ele não é algo episódico, ele não é algo isolado, né? Ele não está circunscrito a um determinado grupo ou pessoa da sociedade, mas ele é a base de todas as nossas relações sociais, políticas e econômicas, né? A ideia é discutir um pouco isso. E aí, para falar dessas questões e pensar o racismo lido na história do Brasil, eu preparei uma aula com slides, assim como eu fiz na semana passada, que eu gostaria de projetar aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui e a gente já começa. Bom, já deve estar aparecendo aí para vocês, ou vai aparecer daqui a pouco. Deixa eu só maximizar aqui a apresentação. Muito bem, acho que vai aparecer aí já para vocês, apareceu, né? Bom, para falar sobre a noção de racismo estrutural, como capa de abertura dessa aula, eu escolhi algumas charges que foram publicadas em jornais, em veículos de comunicação nos últimos anos, né? É, a gente não precisa procurar muito, a verdade é essa, né? Para encontrar notícias, manchetes falando sobre morte de crianças negras, vítimas de bala perdida, sobre encarceramento e suspeição em relação a homens e jovens negros. A violência racial no Brasil ela é uma realidade e ela está posta no dia a dia, né? Eu acho que isso não é uma questão que se discuta. Agora, o que eu quero chamar a atenção e o que a gente vai tentar fazer nessa próxima semana é tentar pensar como a violência racial, como o racismo, não é apenas uma experiência brasileira, mas ela é uma experiência que estrutura boa parte das sociedades americanas, porque elas têm um passado comum, que é o passado da escravidão, né? Muitos países da América, a gente vai falar sobre isso mais adiante, tiveram como base da sua estrutura social o recebimento de muitos africanos traficados via Atlântico. O tráfico negreiro, o tráfico atlântico foi uma realidade não só no Brasil, mas em diversas regiões do Caribe, nos Estados Unidos. Isso faz com que essas sociedades americanas tenham um passado histórico compartilhado. Não é à toa que a violência racial não existe só no Brasil, né? Ela existe também nos Estados Unidos. Não é raro a gente ouvir notícias de homens negros sendo assassinados pela polícia americana, né? O George Floyd ganhou repercussão internacional, o movimento Black Lives Matter começou a se estruturar a partir disso, e fala muito sobre como a escravidão deixou um legado histórico, né? Então, a ideia é que a gente possa discutir essas questões na aula dessa semana. Bom, e aí, dando sequência um pouco à nossa apresentação, eu queria retomar algumas coisas que a gente conversou na semana passada, né? Uma das coisas que eu bati muito na tecla com vocês, enfim, que a minha apresentação tentou explorar, é o quanto a nossa narrativa da história, o quanto a gente entende por história, a história que a gente aprende na escola, a história que é ensinada muitas vezes pelos livros didáticos, o quanto ela privilegia grandes lideranças brancas. Acho que isso ficou muito claro na minha fala da semana passada, né? E aí, enquanto eu montava a aula dessa semana, eu me lembrei de um poema lindo de um teatrólogo, enfim, um literato alemão chamado Bertolt Brecht. Ele foi muito importante na década de 30, nos anos 40, na Alemanha, na Europa, de uma forma geral. Foi um homem que se posicionou abertamente contra o nazismo, né? E ele tem um poema que chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ele brinca com a seguinte ideia, né? Imagina que um trabalhador, um operário, um homem comum do povo, um homem simples, pega um livro de história para ler e começa a folhear as histórias do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do período moderno das navegações. Esse cara está folheando esse livro de história. E aí ele começa a perceber que esse livro de história só fala sobre esses grandes nomes, Júlio César, Alexandre o Grande, né?
E aí ele começa a fazer algumas perguntas para esse livro de história, né? E aí nasce o poema Perguntas de um Trabalhador que Lê. A ideia é um pouco essa do Bertold Brecht. Olha que poema bonito, né? Ele diz o seguinte: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio somente tinha palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram pelos seus escravos na noite em que o mar o tragou? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César bateu os gauleses, não teve sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando a sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. O poema ele é brilhante, né? E ele, obviamente, dialoga com aquilo que eu estava conversando com vocês sobre a tentativa de se buscar a história dos esquecidos, dos silenciados, daqueles que foram vencidos, né? O que o Bertolt Brecht está chamando a atenção com esse poema é exatamente isso, né? A gente acostumou a pensar a história como uma narrativa de grandes feitos realizados por grandes lideranças brancas, mas espera aí, esses caras não tiveram soldados, esses caras não tiveram cozinheiros, esses caras não escravizaram pessoas, esses caras não tinham outras pessoas atuando junto com eles quando essas grandes realizações foram feitas. Por que a história dessas pessoas ela não é importante? Porque ela não é contada, né? O poema é muito bonito, né? E ele dialoga exatamente com isso. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, o que isso tem a ver com toda a discussão que a gente tem feito ou que a gente fez na primeira semana, né? O racismo estrutural, ele tem a ver exatamente com essas questões, né? Como é que eu crio toda uma lógica narrativa em que pessoas que possuem corpo negro, elas são completamente marginalizadas, silenciadas e não são importantes, elas não são sequer lembradas, né? Isso é parte, isso é um dos pontos do que a gente pode chamar de racismo estrutural. Como é que eu crio histórias onde essas pessoas vão ser sempre colocadas num lugar menor, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina alguém que não conheça o Brasil, né? Alguém que não tenha a menor ideia do que é a história do Brasil, do que foi a colonização portuguesa no Brasil, alguém que está começando do zero, né, a entender a história do Brasil. Imagina que para entender a história do Brasil, essa pessoa começa a assistir telenovelas, seriados, começa a consumir produtos brasileiros. O que essas pessoas vão entender de uma forma geral? Imagina se as pessoas assistem novela no Brasil, elas vão começar a perceber que a maior parte dos corpos negros femininos trabalha como doméstica nessas novelas, né? As pessoas vão começar a entender que a maior parte dos homens negros brasileiros atuam em papéis meio associados à malandragem, né? As pessoas vão ver que os produtos de beleza que são veiculados pela televisão e que têm publicidade no Brasil são destinados normalmente a modelos que são brancas, loiras, né? Então, uma pessoa que nunca teve contato com a história do Brasil, se começar a assistir a TV, né, ou começar a se informar sobre o que foi a história do Brasil a partir desses produtos culturais, qual vai ser a ideia geral que essas pessoas vão ter, né? De que mulheres negras são mais aptas ao serviço doméstico, de que homens negros tendem à preguiça ou à malandragem, de que esses corpos negros eles devem ser subalternizados, né? Isso é uma narrativa que silencia, que diminui essas mulheres e esses homens negros, né? Então, quando vem a Lei 10.639, o objetivo é exatamente quebrar com esses estereótipos, né? Então, por isso que a gente pode dizer que a criação de uma narrativa que enaltece, que enfatiza a ação branca em detrimento da negra, ela é um dos elementos desse racismo que a gente pode chamar de estrutural, né? Bom, e aí uma das coisas que eu havia comentado, esse slide eu já tinha mostrado para vocês na semana passada, é que a Lei 10.639, ela vem exatamente para corrigir essas desigualdades históricas. O objetivo dela é criar uma política de reparação. E essa política de reparação passa obrigatoriamente pelo reconhecimento e a valorização de ações afirmativas. E por isso a gente precisa discutir, obviamente, dentro de todos os níveis da educação, essa noção de racismo, de como ele estrutura a nossa sociedade, né? E aí eu venho para uma definição mais conceitual, que é muito importante, né? E aí eu gosto muito de um exemplo, de uma frase, na verdade, dita por essa intelectual chamada Lia Schumann, né? Ela define muito bem o que é racismo estrutural e dá para a gente entender muito bem. Ela diz o seguinte, olha, racismo estrutural significa que se tudo acontecer em seu padrão de normalidade, se tudo acontecer do jeito que tem a acontecer, o resultado vai ser racista.
E eu peço licença para dar um exemplo, para acho que incorporar melhor essa noção de racismo estrutural, né? É, A quantidade de crianças negras em escolas particulares no Brasil, de uma forma geral, na educação infantil, ela é muito diminuta, né? A escola particular, ela é um reduto da classe média branca brasileira, né? É muito louco como se você entra numa sala de aula, eu fui professor durante muito tempo da educação dos anos iniciais do ensino fundamental. Se você entra numa sala de aula de educação do ensino fundamental, os anos iniciais, os anos finais, de uma escola particular, eu vou falar de Sorocaba, que é a cidade onde eu moro. Cara, eu já cheguei a dar aula para alunos nos anos finais do ensino fundamental, em que eu entrava na sala de aula, se tivesse um ou dois alunos negros, era muito, né? E muitas vezes esses alunos negros com os quais eu trabalhava, esteticamente falando, estavam muito preocupados em alisar o cabelo, estavam muito preocupados em se aproximar dessa estética branca. O que significa isso? Que se nada fosse feito, de que se nada fosse discutido, de que se nenhum debate fosse colocado em sala de aula, se a gente não tentasse criar uma educação minimamente antirracista, qual era a ideia? Esses alunos, com o tempo, incorporariam a noção ou a imagem de que para ser bonito precisa parecer ser branco, né? Ou seja, se nada for feito, se tudo mantiver o seu padrão de normalidade, o que vai acontecer? O resultado vai ser racista, né? É mais ou menos isso, né? Não sei se ficou claro na minha explicação, mas a ideia é que se a gente não atua contra essas questões, se a gente não combate esse sistema de massacre da população negra, o resultado vai ser racista. Uma pessoa negra vai acabar saindo perdendo no final das contas, né? E aí, historicamente, se trabalhou com três grandes categorias de racismo, né? O que a gente chama de racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. O que é o racismo individual? O racismo individual é fácil de ser identificado, né? Então, quando você tem um xingamento, você tem a verbalização de uma agressão de cunho racial, quando você ofende uma pessoa por características físicas associadas à população negra, né? Quando uma pessoa xinga a outra e comete uma ofensa racial, ou discrimina por conta da cor da pele, do tipo de cabelo, do fenótipo que essa pessoa tem, você tem um racismo que é individualizado, né? Então, eu sou um patrão, e eu não contrato pessoas negras. Beleza, é um racismo individual, né? Eu sou um homem racista e ofendo o entregador de Uber que veio trazer comida na porta da minha casa. Isso é um racismo individualizado, né? O que é um racismo institucional? Quando empresas, e aí vocês vão trabalhar com RH, né? Tem nos seus quadros de funcionários menos pessoas negras. Quando a política de contratação de uma empresa ou as instâncias de poder de uma determinada instituição, como órgãos superiores de tribunais, advocacia, cargos de engenharia, apresentam nas suas estruturas de poder menos pessoas negras no cargos de gerente, nos cargos de supervisores, e normalmente concentram essas pessoas nas tarefas mais ligadas a um trabalho mais braçal, menos remunerado, né? Isso é um racismo que a gente pode chamar de institucional, empresarial. Agora, o que a gente está falando de racismo estrutural é quando toda a base de uma sociedade, toda a estrutura de uma sociedade é alicerçada na lógica da exclusão da população negra. Quando a gente cria um país onde proporcionalmente mulheres negras acabam pagando mais impostos do que qualquer outra pessoa. Quando a gente cria um país onde as taxas de feminicídio aumentam de maneira muito mais assustadora para mulheres negras. Quando a gente cria um país onde a maior parte da população carcerária do país é negra. Quando a gente cria um país onde a suspeição sobre o corpo negro é violentamente enorme, né? A ponto de, se um homem estiver andando na garupa de uma moto com um cabo de guarda-chuva, com um guarda-chuva nas mãos, ele talvez tome tiro da polícia porque seja confundido com alguém que está portando uma metralhadora, né? É esse o ponto, quando você cria um país onde a suspeição sobre o corpo negro ele é gigantesco. Aí eu peguei uma imagem, um infográfico que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso, né? Então, o que a gente percebe no Brasil, quando a gente vê e observa os índices de violência, a gente vê que os investimentos em segurança no nosso país, eles são muito mais limitados ao armamento das polícias e à repressão, e não em ações que tentem combater esse tipo de questão. Eu vou dar um exemplo muito prático, né? Se você está numa cidade qualquer do interior do estado de São Paulo e você tem um grupo de moleques negros entre os seus 15 e 20 anos numa praça conversando, quanto tempo demora até um carro da polícia parar e fazer uma geral em todo mundo, né? Quanto tempo demora
para alguém fazer uma ligação e reclamar dessa situação. Então, quer dizer, o que isso mostra? A nossa noção de segurança ela é pautada na suspeição do corpo negro, né? E ao invés de combater o racismo, de combater o preconceito racial, o que a gente faz? A gente arma mais as polícias e investe em repressão como se isso fosse a solução, criando uma guerra civil dentro do país, né? A gente encarcera em massa a população negra, né? E não só encarcera, como a gente extermina, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe as desigualdades no país atingem muita gente, né? É óbvio que existe população branca pobre, é óbvio que existe população branca encarcerada, é óbvio que existe população branca trabalhando em trabalhos pouco remunerados ou análogos à escravidão. Mas quando a gente compara os números, é muito maior o número de pessoas negras nessa situação. As desigualdades no Brasil são históricas, mas elas são maiores e mais violentas com a população negra. Depois eu vou mostrar dados para que isso fique muito claro, né? E aí você começa a analisar taxas de evasão escolar. Elas são maiores entre meninos e crianças negras, né? A dificuldade do primeiro emprego é maior entre jovens negros, né? Negros recebem um salário muito menor do que a população branca no Brasil. Então, quer dizer, quando a gente começa a analisar todos os dados que estruturam a nossa sociedade, não dá para negar que o racismo no Brasil é estrutural. Ele não é episódico, ele não está ali no xingamento do cara que mora no condomínio e recebeu a comida do Uber, né? Ele não está no chefe de uma empresa que evita contratar gerentes negros apenas, né? Ele é a base de todas as nossas relações históricas e sociais, né? E aí é isso, né? A gente precisa entender que o racismo ele não é só uma ação individual, intencional, né? Como se ela tivesse materializada só em discriminações e falas racistas, né? O racismo ele não é uma patologia, não é que aquele cara está doente ou ele é uma exceção. Na verdade, o racismo ele é muito maior do que isso, por isso ele é tão difícil de ser combatido, né? Quando a gente imagina que o racismo é só uma ação individual de uma pessoa que xinga alguém, é muito fácil de identificar agressores e vítimas, mas a gente sabe quem é o racista e quem é que está sendo vítima de racismo. Mas o que eu quero defender nessa aula, e de uma forma explicar a partir da noção de racismo estrutural, é que se fosse isso era fácil, né? Você encarcera, você prende, você age judicialmente contra pessoas assim. Mas o fato é que isso não vai acabar com o racismo no Brasil. Ele deve ser feito, ele deve ser combatido e pessoas que são racistas devem se responder judicialmente. Mas só isso não acaba com o racismo brasileiro, porque o racismo é a estrutura do nosso país, né? Ele é a base de todas as nossas relações. E aí eu queria mostrar alguns exemplos para que essas coisas ficassem claras para vocês, né? Então, por exemplo, quando a gente pega, e todos esses dados são pautados em pesquisa muito sólida, né? São todos dados do IBGE, são todos dados de instituições de coleta de informações que existem no Brasil e que são muito sérias e responsáveis nas suas pesquisas, né? Então, quando você pega, por exemplo, a participação por raça, por critério de raça, porque esse é um critério utilizado pelo IBGE, na magistratura brasileira, ou seja, nos órgãos judiciários, nas instâncias de decisão do Poder Judicial brasileiro. Então, olha só que coisa louca, né? Segue aí a leitura comigo. Do total de magistrados, né, de pessoas que atuam na justiça brasileira, 84,2% dessas pessoas são brancas e apenas 15,6% são negras. Nos tribunais superiores, ou seja, nos órgãos de colegiado maior da justiça brasileira, isso é ainda mais assustador, né? 90% da magistratura superior brasileira é ocupada por pessoas brancas, né? Apenas 8,9% por pessoas negras, e se a gente for para a questão indígena, isso fica ainda mais, a exclusão é ainda mais flagrante, né? Por isso que há um debate, uma pressão muito grande de movimentos negros, de setores progressistas brasileiros, para que o presidente Lula, ao indicar a próxima vaga do STF, indique uma pessoa negra, indique uma mulher negra de preferência, né? Porque é isso, né? Se você olha para as instâncias superiores, a gente está falando de homens brancos em sua maioria. Pega a Justiça Militar dos Estados, 89% brancos, 10% negros, Justiça Federal e assim por diante, né? O que isso prova? Que, basicamente, quem julga, né, quem observa o cumprimento ou o descumprimento das leis no Brasil são pessoas, na sua imensa maioria, brancas, né? Os negros estão excluídos dessa esfera de poder e representação da sociedade brasileira. Aí, quando você pega a participação de mulheres, é a mesma coisa, né? É importante entender que essas exclusões, elas não são dedicadas exclusivamente à população negra. Então, se você compara homens e mulheres, você percebe que existe também uma diferença muito grande, né? Então, se você pegar a magistratura brasileira, a justiça no Brasil, e comparar quem são juízes homens e juízes mulheres, você vai ver que, no total, 64% são homens, 35,9%, 36% são mulheres, né? Na Justiça do Trabalho está mais ou menos equiparado, né? Na Justiça Estadual, 65 contra 34.
e assim sucessivamente. Existe uma diferença de gênero, né? Homens ocupam mais cargos de importância do que mulheres. Existe uma diferença de gênero. Mas quando essa diferença é dada por critérios raciais, como eu mostrei no slide passado, ela é maior. Esse é o ponto, né? As desigualdades, elas existem por classe, por gênero, mas as desigualdades raciais, elas são mais gritantes, os números são mais inflacionados nesse sentido, elas ficam mais evidentes. É esse o ponto, mas isso não diminui os outros tipos de desigualdade, obviamente, né? Mas vamos adiante. Vamos pensar a questão da moradia no Brasil, né? Então, de novo, mais alguns dados do IBGE, né? Da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, quando você pega as piores residências, as piores formas de moradia no Brasil, então, se você observar, ó, pessoas que moram sem coleta de lixo direta nas suas residências, 6% dessas pessoas são brancas, o dobro, 12,5%, são negras, sem abastecimento de água por rede geral de canalização de água, 11,5% brancas, 17,9% negras, né? Sem esgotamento sanitário, 26,5% branca, 42,8% negras, né? Sem nenhum tipo de serviço de saneamento, sem nada, sem água tratada na torneira, sem rede de esgoto, sem absolutamente nada. 27,9% das pessoas no Brasil que vivem essa situação são brancas, 44,5% são negras, né? Então, quer dizer, a falta de estrutura de moradia atinge boa parte da população brasileira? Sim, atinge. Mas quem é que está morando pior nessa situação? São pessoas negras, né? E se a gente observar o gráfico do lado, né, o Brasil cresceu as suas taxas de urbanização. Então, em 1940, por exemplo, a gente tinha só 12,9 milhões de pessoas morando em cidades. E a maioria das pessoas morando no campo. Quando é que a gente tem essa inversão? Né? Quando é que as pessoas passam a morar majoritariamente nas cidades? Se você olhar aí, a partir do final dos anos 60, mas quando a gente chega na década de 70, a gente já tem essa maioria das pessoas morando em cidade. Então, 52 milhões de pessoas morando em cidades, contra 41 milhões de pessoas morando na área rural. Nos anos 2000, isso atinge um pico. Né? Se a gente imaginar que a população brasileira nos anos 2000 estava por volta de 200 milhões de pessoas, cara, 138 milhões de pessoas moravam em cidades. E é óbvio que a imensa maioria das pessoas que moram em cidade, mas em situação bastante precária em termos de tratamento de água e rede de esgoto, quem é a maioria? São pessoas negras, né? Então, as pessoas negras não só recebem menos, não são só mais atingidas por bala de polícia, não são só mais encarceradas, elas também moram nos piores lugares da sociedade brasileira, né? Vamos adiante, vamos pensar o trabalho análogo à escravidão. O Brasil aboliu a escravidão no finalzinho do século XIX, em 1888, fomos os últimos países a abolir a escravidão, a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas apesar de abolida a escravidão como regime legal instituído no Brasil, a gente sabe que ainda existe trabalho escravo no país, né? Ainda existem pessoas que trabalham sem remuneração, presas, sofrendo castigos e ameaças. Isso ainda existe no país. E o Ministério do Trabalho, enfim, o Ministério Público, na verdade, tem atuado muito contra o trabalho escravizado no Brasil, ou análogo à escravidão, esse é o termo mais correto, né? Dá uma olhada, isso aqui é um raio-x do trabalho escravo no Brasil. Quem é o trabalhador escravo contemporâneo? Então a gente percebe que de todas as pessoas que são libertadas de trabalhos análogos à escravidão no Brasil, 95% dessas pessoas são homens, né? Desde 1995 foram mais de 47 mil trabalhadores, né? E olha que coisa louca, são homens e 83% homens entre 18 e 44 anos, ou seja, no início ou na metade da sua vida adulta, né? A maioria deles analfabeto, pouquíssimos chegam até alguma escolaridade, né? A maior parte deles são, então, homens entre 18 e 44 anos analfabetos. Olha que coisa louca, vou mostrar mais um outro dado para vocês. De todos esses trabalhadores, desses homens entre 18 e 44 anos, né? 82% são homens negros, né? Então, o trabalhador escravizado no Brasil, ele é homem entre 18 e 44 anos, negro, né? Na sua imensa maioria analfabetos ou com fundamental incompleto, e trabalham, sabe aonde? No agronegócio, na agropecuária, em fazendas, né? Esse lance do agro é pop, do agro é salvação do Brasil, dos ruralistas, são os maiores escravizadores de população negra que o Brasil conhece, né? Isso é absolutamente assustador, né? Então, quer dizer, não só a bala da polícia atinge mais corpos negros, não só o corpo negro é mais suspeito, não só eles moram nos piores lugares, como também são a imensa maioria do trabalhador escravizado que a gente resgata de escravidão dentro do nosso país, né?
É tão assustador que a história de maior tempo de escravidão veio à tona agora em 2022. Imagino que vocês tenham acompanhado. É assustador. Essa senhorinha, ela foi escravizada por 3 gerações de uma mesma família. 3 gerações. Ela passou mais de 4 décadas escravizadas, né? Na verdade, mais de 7 décadas escravizadas. Foram 72 anos como escravizada, trabalhando como doméstica, né? Sem receber um único centavo, né? E com aquela velha desculpa de, ela era tratada como pessoa da família, nada mais racista do que isso, né? Uma herança desse passado colonial brasileiro, escravocrata. Mas é assustador, né? 72 anos como escravizada, né? Nesse trabalho análogo à escravidão, depois de fim da escravidão no Brasil, né? Qual é a cor da pele dessa mulher, né? Ela é uma mulher negra. Quem é que escravizou essa mulher? Uma família branca, né? E se a gente procurar por dados semelhantes, a gente vai ver o quanto essa realidade ela é assustadoramente comum, né? E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, é disso que eu estou falando, né? O racismo não é só uma ofensa individual, não é só um cara, uma mulher xingando uma pessoa por xingamentos racistas como macaco, como preto, como a gente costuma ouvir com certa constância no nosso país, né? O racismo é maior do que isso. Ele é a base de tudo, né? Então vamos pegar o mercado de trabalho, já que vocês trabalham, vão ser futuros atuantes de... O curso é voltado para a área de RH, né? Cara, se você pegar cargos gerenciais no Brasil em 2018, né? Quantos deles foram ocupados por brancos? Cara, 68, quase 70% dos cargos de gerência no Brasil ocupados por pessoas brancas. 30% por pessoas negras, né? Quantas pessoas são subutilizadas no mercado brasileiro? 18, quase 20% branca, 29% negra, né? Qual é a distribuição de renda no nosso país? Então, se você for pegar a renda inferior a 5 dólares e 50 centavos, 15% é branca, 32% é negra. Inferior a 1 dólar e 90, ou seja, abaixo da linha da pobreza, ou seja, na extrema miséria, 3,6% são brancos, 8,8% são negros. A miséria atinge a todo mundo? Atinge, mas atinge mais gente negra, né? A falta de emprego atinge a todo mundo? Sim, mas atinge mais população negra, né? Vamos pegar a representação política, né? Dos deputados que foram eleitos em 2018, né? A nossa penúltima eleição, eu não peguei os dados mais atualizados, mas isso ilustra muito bem. Cara, dos deputados eleitos em 2018, a eleição que elegeu o Bolsonaro, 25% eram pretos, mais ou menos, 24,4%, 75% brancos, né? Por isso que se tenta instituir cotas políticas para homens e mulheres negros, e os partidos precisam cumprir regras, mas que os deputados estão tentando agora barrar e fazer cair, né? Se você pega a educação, as taxas de analfabetismo são maiores entre população negra, né? Então, no Brasil, 3,9% do analfabetismo atinge população branca, 9% população preto ou pardo. Se você for para o campo, a realidade se torna ainda pior, né? Violência, a mesma coisa. Então, quer dizer, qualquer dado que você observe, desde cargos gerenciais, a representação política, taxas de alfabetismo, evasão escolar, homicídios, cara, é muito louco, né? O corpo negro, ele é sempre o mais subutilizado, o mais violentado, o mais descartado. É isso que a gente chama de racismo estrutural. Agora, olha que coisa louca, né? Essa é uma pesquisa muito interessante também. O Poder Data, que é uma agência de pesquisa, fez uma pesquisa que é muito legal para a gente entender essa noção de racismo estrutural, né? O Poder Data pegou o telefone e ligou para aproximadamente 2.500 pessoas, né, fazendo essa pesquisa. E a pesquisa tinha 2 perguntas. A primeira, você acredita que o Brasil é um país racista? Você acha que tem preconceito contra negros no Brasil? Essa era a primeira pergunta. E a segunda, né? Você se acha uma pessoa preconceituosa? Olha que coisa louca, né? Cara, eles fizeram duas rodadas de ligação. Então, se você observar, na sua opinião, existe preconceito contra os negros no Brasil? Cara, 76% na primeira pesquisa e 81% na segunda pesquisa disseram sim, tem preconceito contra negros no Brasil. Então, quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas reconhece que existe preconceito racial no Brasil. Pessoas negras são descriminalizadas. Aí vem a segunda pergunta, né? E você? Você acha que você tem preconceito contra pessoas negras? A imensa maioria das pessoas respondeu, não, eu não sou racista, né? Só que não bate, né? Se você acha, se 70% das pessoas, 80% acham que existe racismo, mas as pessoas não se acham racistas, existe uma coisa que não está combinando aí, né?
Por quê? Porque a gente costuma imaginar o racista como o outro, o racista como aquele que ofende diretamente as pessoas. Mas a partir do momento em que eu desfruto de privilégios como homem branco de classe média, eu faço parte dessa engrenagem racista, eu faço parte dessa estrutura racista, né? Isso é muito interessante para a gente entender. A gente não costuma imaginar que as nossas ações, os privilégios que a gente desfruta enquanto homem branco, no meu caso, né? Classe média, no país como o nosso, isso também faz parte do que a gente pode chamar de racismo estrutural, né? Bom, continuando os dados, né? Então, quando você pega cursos da área de tecnologia, que são os cursos que têm cada vez mais empregado e dados salários cada vez mais interessantes, né? A imensa maioria são brancos. Então, pega a engenharia ambiental, né? É isso, mais de 50% branco, engenharia elétrica, a mesma coisa, civil, enquanto uma porcentagem muito pequena, menos de 25% em alguns cursos, estão associados à população negra. Se você pega a questão indígena, isso é ainda mais assustador, né? Então, quer dizer, boa parte dos cursos de tecnologia no Brasil são ocupados por alunos brancos, né? Se você pegar cursos mais elitizados, como de medicina, é assustador, né? Vamos pegar a inserção da população negra no mercado de trabalho, de novo, né? Já que eles vão trabalhar com um técnico em RH, né? Tecnologia, é um processo de curso de recursos humanos, né? É, cara, e por que eu estou dizendo isso, né? Se você pegar hoje os dados populacionais brasileiros, mais da metade da população brasileira, mais da metade, ou seja, a maioria da população negra é composta por pessoas que se declaram pretas e pardas, né, que é a terminologia usada pelo IBGE. Se essas pessoas são a maioria da população brasileira, a grande pergunta que a gente tem que se fazer é por que elas não estão ocupando a maior parte dos cargos gerenciais? Por que elas não estão ocupando a maior parte dos cargos de magistratura? Por que elas não estão ocupando a maior parte das vagas de emprego? Por que elas não estão ocupando a maior parte das cadeiras do Congresso Nacional? Essa é uma pergunta importante, né? Agora, em compensação, por que elas estão ocupando a maior parte das pessoas presas em presídios no Brasil? Por que elas estão ocupando a maior parte das vagas de trabalho doméstico no país, né? Essa é uma pergunta muito importante, né? E se a resposta foi porque eles são preguiçosos, porque negros são menos aptos ao trabalho intelectual, essa é uma resposta racista. Na verdade, por que que isso existe? Porque a gente criou uma política e uma estrutura histórica que deixou, ou melhor, colocou essas pessoas nesses lugares, né? Que faz com que o Brasil reproduza isso historicamente. Então, vamos aos dados, né? Então, se você pegar esses dados que eu peguei do DIEESE, 117 milhões de pessoas se autodeclaram negras ou pardas no Brasil contra 92 milhões de pessoas brancas, ou seja, 56% da população brasileira é composta de pessoas negras e pardas, pretas e pardas. Qual é a população ocupada disso tudo, né? No Brasil, 53,8% são pessoas ocupadas, 46,2%. Com ensino superior, 35%. E com que exige informação, 31,4%. Ou seja, por mais que a população negra seja a maioria, quando a gente vê quantos deles estão ocupados com cargos que exigem ensino superior, elas são imensa minoria, né? O número é bem menor. Então, se pega a taxa de desocupação entre negros é de 12%, né? Contra 8,2% de homens brancos, homens negros. Mulheres, 16,7% contra 11%. Olha que coisa louca, né? Aí você bate essas estatísticas e faz uma conta matemática simples. Para que um homem negro ganhe a mesma coisa que um homem branco, ele precisa trabalhar 45 minutos a mais. Para que uma mulher negra ganhe a mesma coisa que um homem branco, ela precisa trabalhar 55 minutos a mais. Isso falando da média dos salários, né? Uma mulher branca precisa trabalhar 9 minutos a mais do que um homem branco. Então, o que a gente percebe? Existe uma escala, né? Um recorte de desigualdade social. Homens são mais privilegiados? Brancos? Sim. Mulheres são discriminadas por gênero? São. Mas quando você pega homens e mulheres negras, essa discriminação, essa diferença se torna mais gritante, né? Então, o rendimento médio de homens negros no Brasil é de R$ 11, né? Essa é a média geral, por hora. De mulheres negras, 10. Quanto é de homens e mulheres brancos? 19 e 17. Então, você tem uma assimetria de ganhos em termos salariais entre homens e mulheres negras, né? Então, quer dizer, não só as pessoas negras moram pior, não só são suspeitas pela polícia, não só recebem mais bala perdida, não só são a maior parte da população carcerária do Brasil, como recebem menores salários e são os trabalhadores resgatados da escravidão. Entende? A estrutura é racista, né? Feminicídio é um mal que toma conta do nosso país. São números de 2019, né? O número de mulheres mortas por serem mulheres é assustador, assustador, né?
Só em 2019 a gente teve mais de 1.206 vítimas, um crescimento assustador na época da pandemia, né? Aí o que a gente percebe? O ápice, a maior parte das mulheres que são mortas tem por volta de 30 anos, mais ou menos, né? Entre 30 e 39 anos, muitas com baixa escolaridade. Agora o que a gente percebe, a maior parte das mulheres mortas no Brasil são mulheres negras, né? Então, imagina, 75, está ali no dado, né? 75,7% do total de vítimas em 2018 de mulheres vítimas de feminicídio eram mulheres negras, né? Então, as mulheres negras têm três vezes, é isso? Não sei fazer essa conta direito, mas se a gente colocar numa escala de 0 a 100, né? 75%, 3 a cada 4 mulheres assassinadas no Brasil por conta de serem mulheres são negras, né? Então, o feminicídio atinge o Brasil? Atinge, mas atinge mais em mulheres negras, né? Esse é o ponto, né? Os gráficos e a aula vão estar disponíveis para que vocês possam analisar melhor, né? Agora, como é que a gente chega nisso? Né? Como é que nosso país chegou nesses números tão alarmantes, né? Porque existe uma história, né? Existe uma história do racismo no Brasil. E essa estrutura racista do nosso Estado, ela pode ser lida na história. E isso, obviamente, está associado ao legado da escravidão, e essa é a intenção que a gente trabalhe nas próximas semanas, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples de como esse legado da escravidão ainda continua existindo, né? Cara, eu não lembro há quanto tempo atrás, isso já faz alguns anos, uma mulher muito rica, uma socialite, enfim, resolveu dar uma festa de aniversário, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Uma festa de aniversário. E aí, nessa festa de aniversário, ela resolveu ir para uma fazenda, tá? Uma antiga fazenda de café, na região de Vassouras, no Rio de Janeiro. E a festa temática dela era uma festa colonial, onde ela senta numa espécie de trono, como sinhá, e tem ao seu redor atrizes, mulheres negras, cumprindo o papel de escravizadas e um almoço sendo servido por pessoas escravizadas. Na verdade, não foi uma festa de aniversário, lembrei agora. É uma fazenda, antiga fazenda de café que existe nessa região do Rio de Janeiro, que promove um turismo e permite com que as pessoas voltem no passado, em teoria, para viver o que era a realidade da fazenda no século XIX. Lá as pessoas podem ser servidas por corpos negros. Isso é uma coisa muito louca, né? É o que a gente chama de racismo recreativo, né? Esse é um termo muito importante que depois a gente vai explorar também, né? O quanto as pessoas acham que elas têm direito de fazer piadas racistas ou de criar o racismo como instrumento de diversão, né? E aí, quando essa mulher fez toda essa pose de sinhá ao lado de mulheres negras e foi acusada de racista, né? Ela respondeu assim: racismo? Por conta de quê, né? Porque eu me visto de sinhá e tenho mucamas que se vestem de mucamas? Que isso? Não faço nada racista aqui. Lembra da pesquisa, né? As pessoas conseguem entender que tem racismo no Brasil, mas não se veem na sua atitude como racistas. E é óbvio que é racismo. Se você está reproduzindo daquilo que foi um dos maiores crimes da humanidade, que foi o tráfico atlântico, com naturalidade, é óbvio que você está cometendo racismo, né? E esse racismo no Brasil tem uma leitura histórica que está associada exatamente ao que a gente chama de tráfico atlântico, né? Cara, ao longo de mais ou menos 350, 400 anos de existência, o tráfico atlântico transportou para a América, de maneira sequestrada e escravizada, mais de 12 milhões e meio de africanos, né? Esse deslocamento em massa de africanos do seu continente, da sua terra original, para as Américas, recebeu o nome de diáspora africana, né? Essa dispersão da população negra pelo território das Américas. A gente vai falar melhor sobre isso nas próximas aulas. Mas os números do tráfico são assustadores, né? Então, se você pegar, por exemplo, no Brasil, a tabela vai estar disponível, a gente vai explorar isso melhor depois, né? Se você pegar no Brasil, então, por exemplo, cara, no século XIX, pega aqui, ó, 1801 até 1850, né? Esses 50 anos de tráfico de escravizados no século XIX, associado muito ao plantio de café no Brasil. Cara, se você pegar no Brasil, mais de 1.130.000 pessoas foram transportadas para cá de maneira escravizada nas 2 ou 3 primeiras décadas do século XIX. Depois, mais outro 1.236.000 pessoas aproximadamente, né? O que isso mostra? Só no intervalo de 50 anos, o nosso país recebeu quase 2,5 milhões de pessoas escravizadas. Não à toa o Rio de Janeiro se tornou o principal porto escravista das Américas, né? E não à toa isso compôs a sociedade brasileira. Agora, qual é a grande questão? É óbvio que esse legado da escravidão deixa uma mentalidade escravocrata, escravista, dentro do nosso país, né?
Esse aqui é um outro mapa dessa diáspora, né, que mostra para onde a maior parte dos escravizados foi. Então, se você observar, grande parte dos escravizados brasileiros vem do que a gente chama de África Centro-Ocidental, né, e vem exatamente, entra no Brasil pelo Porto do Rio de Janeiro, mas uma boa parte desses escravizados também vai em direção à região do Caribe e também aos Estados Unidos, né? É onde o grosso do tráfico de escravizados acontece. A gente vai falar melhor sobre isso depois, né? É nesse século XIX que boa parte dos países africanos, dos países europeus, desculpa, vai acabar atuando como traficantes de escravos. Na Inglaterra, Portugal, são grandes traficantes de escravos nesse momento, né? E, em especial, os britânicos, que se tornam uma grande potência no século XIX, vão ser grandes traficantes de escravos e depois vão acabar combatendo, por outras razões, o tráfico de escravizados, né? Mas o que a gente percebe, muito do que a gente chama de racismo tem herança nesse século XIX. O século XIX é um século de imperialismo, né? Bem rapidamente, é um século em que a Europa domina boa parte dos continentes africano e asiático, né? Através de uma política de dominação cultural, política, com o objetivo de conseguir mão de obra barata, matéria-prima. Vocês já devem ter ouvido falar disso tudo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, para poder conquistar esses continentes, para poder dominar países, territórios africanos, a gente vai falar melhor sobre essas questões, e de alguma forma fazer expandir o capitalismo que estava surgindo na Europa nesse momento, o capitalismo industrial, com todo o seu progresso, com toda a sua técnica e ciência. Os europeus investiram muito na noção de raças, né? E isso é fundamental. Então, se a gente fala de racismo, a gente tem que entender que o racismo só é possível porque no século XIX a Europa inventa a noção de raças, né? Então, o que basicamente os europeus fazem? No século XIX, um naturalista britânico chamado Charles Darwin vai publicar uma obra chamada A Origem das Espécies, né? E vai talvez criar a explicação mais aceita sobre a evolução que se tem notícia, né? Não só ele, mas uma série de outros intelectuais na época. E o Charles Darwin ele cria dois conceitos que são centrais, né? A ideia de que a diversidade da vida ela existe por conta de um processo de seleção natural, onde o organismo mais adaptado luta pela sua sobrevivência e acaba tendo maior vantagem adaptativa. Quer dizer com isso, né? Corpos ou indivíduos com maior adaptação ao meio tendem a sobreviver, enquanto outros tendem a morrer. O que vai acontecer? No século XIX, alguns intelectuais pegam essas ideias do Darwin, fazem uma leitura dessa obra do Darwin e adaptam às sociedades humanas. A ideia de que existem sociedades mais aptas, sociedades mais adaptadas, mais evoluídas, com maior capacidade de intervenção sobre o meio, e é natural que essas sociedades mais evoluídas, mais adaptadas, mais aptas para sobreviver e manter a sua sociedade funcionando, conquistem e dominem outras sociedades consideradas primitivas, atrasadas, né? E aí a classificação por raças começa a se dar nesse momento, finalzinho do século XVIII para a virada do XIX. E aí se divide o mundo em três raças essenciais, branca, negra e amarela. E, obviamente, no topo da hierarquia dessas raças, como mais adaptada, mais evoluída, mais inteligente, está a raça branca europeia. Então é natural que os brancos europeus conquistem sociedades mais primitivas, entre elas africanas, e promovam, por exemplo, o tráfico atlântico, né? Essa ideia racista começa a se consolidar de maneira mais forte no século XIX, e ela é a origem do que a gente pode chamar de racismo, né? E aí eu queria mostrar um pouco isso, né? Acabei dizendo, sociedades com nível mais complexo, em teoria de existência, com urbanização, industrialização, essas sociedades brancas deveriam garantir a vida das sociedades mais primitivas, né? Aí olha que louco, né? Começa a se produzir todo um lance imagético a respeito disso, né? E de como essa marcha dessa civilização branca, ela é muito violenta, né? Então, dá uma olhada nesse quadro. Esse daí é um quadro pintado em 1862, assim, já no finalzinho do que a gente chama de processo de marcha para o oeste nos Estados Unidos. Vocês devem saber que o território americano ele começa ali na região do Oceano Atlântico, né? E depois os Estados Unidos vai marchando em direção à costa do Pacífico, né, ali na região da Califórnia, conquistando todo esse território. Esse episódio ficou conhecido como Marcha para o Oeste. E aí os americanos produzem uma série de representações sobre essa marcha para o Oeste, né? E vendem a história de que essa conquista do Oeste é uma conquista da civilização, é o homem branco levando o desenvolvimento, levando o progresso para esses territórios selvagens do Oeste, né? Esse quadro chama American Progress, né? Progresso americano, traduzindo. Aí o que a gente percebe, dá uma olhada, ó, uma personagem feminina, a Colômbia, é uma representação dos Estados Unidos, né?
Depois da Primeira Guerra Mundial tem o Tio Sam lá com a Cartola, mas antes da Primeira Guerra Mundial a Colômbia, que é essa personagem feminina representando a República Americana, ela é a grande personificação dos Estados Unidos. Colômbia, ela está pairando sobre o ar, né, conduzindo essa marcha de colonos brancos, e ela traz os símbolos desse progresso. O telégrafo, o barco a vapor, né, a propriedade privada e o trabalho branco. E esse progresso americano que está caminhando, que está marchando em direção ao futuro, está soterrando a barbárie, que é representada por quem? Por sociedades indígenas, né? É muito louco como o século XIX constrói um discurso de que o progresso é branco, de que o progresso ele necessariamente traz o bem, custe o que custar, né? Agora, é óbvio que esse progresso traz uma série de perdas, uma série de violências. No caso norte-americano, um genocídio em massa de população indígena. Se a gente for pegar o século XIX, os caras criam uma justificativa para esse tipo de dominações. Vão dizer, olha, é fardo do homem branco ter que civilizar povos menos evoluídos, né? Então, é função do homem branco levar a civilização para esses territórios, como apareceu na imagem anterior, né? Então, a Europa se coloca uma missão civilizatória, né? Como somos superiores racialmente e como somos o centro da civilização, porque somos nós que temos progresso, cultura, civilidade, bons costumes, nós temos que levar isso para essas sociedades mais primitivas. Essa ideia se tornou muito poderosa e ela alicerça até hoje boa parte das nossas relações sociais. O homem branco europeu tem que civilizar povos primitivos. Cara, isso aparece desde teorias raciais, teorias científicas, pseudocientíficas do século XIX, que vão determinar o quanto o crânio, a formação facial negra é menos evoluída do que a branca, do quanto homens negros estariam mais próximos dos primatas ou dos macacos, como aparece nesse desenho racista do século XIX, tentando justificar essa superioridade, né? E aí eu quero mostrar só dois exemplos, na verdade, para a gente encerrar essa aula, né? Isso aqui é um quadrinho. Eu passei a minha infância inteira lendo Tintim. E é muito louco como essas teorias racistas, elas não estão presentes só nessas teorias maiores, como elas acabam entrando no cotidiano, né? Então esse é um quadrinho do Tintim na África. O Tintim é esse personagem branco europeu, é um quadrinho desenhado por um cartunista belga, o Hergé, no começo do século XX, no momento em que a Europa ainda vivia muito dessas teorias raciais, e mostra uma aventura do Tintim no Congo, na verdade, mas que no Brasil foi traduzido como Tintim na África, né? O que já mostra um pouco de racismo, porque confunde um país com um continente. Mas olha que coisa louca esse quadrinho, né? Então, o Tintim chega na África, e como é a África, ou como é o Congo? É uma região desorganizada. Então, a primeira imagem mostra uma total desorganização. Mal o Tintim chega na aldeia congolesa, né? E o que a gente percebe? Que os africanos se curvam diante dele. A atitude dos africanos é de subalternidade, né? O branco é reconhecido como superior logo de cara pelas suas comunidades africanas. E aí tem um diálogo ali, né? Onde os negros africanos dizem o seguinte: olha, você é um branco bom, você tem de aceitar ser o nosso chefe. E o Tintim aceita, vai lá, aceita. Ou seja, mal ele chega nessa aldeia, ele já é nomeado chefe, né? Aí na manhã seguinte, como chefe da aldeia, ele já encontra uma briga. Qual é a noção por trás disso? De que os africanos, além de desorganizados, são naturalmente violentos e não conseguem resolver os seus próprios problemas. Então, pronto, uma briga para começar. Aí o cachorrinho Milu fala que pugilato, né? E o branco separa os dois, né? Aí vai descobrir por que eles estão brigando por conta do chapéu, né? Um diz que o outro roubou o chapéu, e aí ele diz, ó, roubou meu lindo chapéu, não foi ele quem roubou, quem será que está dizendo a verdade? E aí o Tintin tem uma ideia brilhante, que é estragar o chapéu, né? Ele corta o chapéu no meio e dá uma metade a cada um. Aí estão discutindo por conta do chapéu, então beleza, né? Vamos resolver isso para todo mundo, né? A contento de ambos. Corta e dá. Ele estraga o chapéu, ele acaba com a única função do chapéu, que é proteger a cabeça do sol, ou seja, o chapéu acabou ali. Mas os negros agradecem, né? O branco é muito justo, deu a cada um de nós metade do chapéu, né? Então, quer dizer, olha que coisa louca. Quais são as ideias por trás dessa representação aparentemente bobinha, né? Primeiro, os negros são subalternos. Segundo, os negros não conseguem resolver os seus próprios problemas. Eles precisam de um branco civilizado para dizer como deve ser o padrão e o modelo de vida a ser seguido. E mais do que isso, se você pegar as imagens dos corpos negros desenhados no quadrinho, eles nitidamente são identificados como macacos humanos, né? Eles são caricaturalizados, né? Eles têm uma imagem caricata, né? São mais bestas do que homens, né? No fundo, o que eu estou vendendo com essa imagem, com esse quadrinho absolutamente racista, né? A ideia dessa subalternidade, dessa inferioridade do corpo negro, ou do que a gente pode chamar, entre aspas, de raça negra, né? Então, basicamente, o que eu queria dizer para vocês, né? Nós vivemos num país racista, sim.
O racismo estrutura todas as nossas relações sociais, que vão desde moradia até trabalho. Sim, o racismo estrutura, ele não é episódico. Nós vivemos num país profundamente racista que mata a população negra. Qual é a origem disso? A origem está associada ao legado da escravidão e à formulação desse conceito de raças que começa a se desenvolver nessa Europa do século XIX, né? Então, quer dizer, o racismo não nasce do dia para a noite. Ele vai ser ensinado, ele vai compor as estruturas das sociedades ao longo de séculos, e por isso que ele pode ser lido na história. Então, qual é o meu grande objetivo daqui para frente, né? Mostrar para vocês como é que esse racismo vai sendo construindo século a século, né? Então, na aula da semana que vem, a gente vai entender um pouquinho melhor, no caso brasileiro, como é que se dá essa história da escravidão e essa história da diáspora africana, né? E aí, só para fechar a aula de hoje, e para a gente entender o quanto é violento esse discurso da civilização e do racismo, né? Isso aqui é uma propaganda de sabão do século XIX, né? Então, os europeus vão para a África, conquistam territórios, exploram matéria-prima e, ao mesmo tempo, vendem produtos industrializados para territórios africanos, né? E aí havia uma indústria de sabonetes, de sabão, chamada Pierce Soap, né? E aí isso daí era um cardzinho de propaganda que acho que vinha embrulhado dentro dos sabonetes que eram vendidos na África, né? Então, olha que coisa louca, né? Então, aqui você vê nitidamente um missionário, aqui, ensinando a higiene a um homem, a um nativo africano, né? E aparece o cara dando o exemplo, né? Então, olha o que está escrito, né? O primeiro passo para tornar essa população nativa mais esclarecida, né? O fardo do homem branco é ensinar as virtudes da limpeza, e aí para isso você tem o sabão da Pearl, né? É um potente fator de civilização. E aí, se essa população negra usar o sabão da Pearl, né, e aprender a higiene corporal, olha o que vai acontecer com eles, né? Aí aparece um menininho negro numa banheira com o sabão da Pearl, e quando ele se lava, o corpo dele embranquece. Profundamente ofensivo, violento, racista. Mas essa é a maneira que o século XIX enxerga a questão das raças, né? Ser civilizado, ser bom, ter bons costumes, ter cultura, ter desenvolvimento significa imitar os padrões dessa civilização branca. Então, quando eu falo que numa sala de aula de uma escola particular você tem a imensa maioria de alunos brancos, pouquíssimos alunos negros. Esses alunos negros alisam o cabelo, negam sua própria identidade corporal, suas características fenotípicas. No fundo, a gente não está muito longe dessa noção do século XIX, né? Então, a gente percebe que, por mais que o conceito de raça ou de racismo tenha começado a se estruturar no século XIX, ele possui heranças no século XX, né? E ele é a base de todas as nossas relações de maneira muito violenta, né? Isso no Brasil vai ter uma longa história. Eu vou passar aqui bem rapidamente, porque a aula já está bem longa. A gente vai explorar isso melhor na semana que vem. Mas quer dizer, como é que o nosso Brasil, o nosso país se torna racista? Se torna historicamente a partir do legado da escravidão, né? Só que no século XIX, essa escravidão ela já não é mais encarada com tanta naturalidade. A gente vai ter uma série de leis, eu vou explorar as melhores na semana que vem, que vão tentar pôr fim nisso daí, né? Então, o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão junto com Cuba, e ao mesmo tempo o Brasil retarda, cria uma série de leis estúpidas para tentar acabar com a escravidão, né? A lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, a lei Áurea, que é super criticada, eu já falei sobre ela na primeira aula da semana passada, né? Termina com a escravidão, mas não cria nenhum projeto de inclusão dessa população negra, enfim, né? Só que aí o que a gente percebe, no finalzinho do século XIX, os caras já começam a ganhar que a escravidão vai terminar no Brasil, né? Como é que a gente percebe isso? Olha esse gráfico que interessante. Então, por exemplo, em 1858, o gráfico é a linha vermelha aqui, né? Se você observar, um escravizado de mais ou menos 21, 25 anos, ele tinha um preço de R$ 1.600, né? Conforme esse escravizado ia envelhecendo, o preço dele ia caindo. Então, quando ele chegava por volta dos 41, 45 anos, o preço dele já tinha caído para mais ou menos R$ 1.100, né? Se ele chegasse à casa dos 50, ele já estava valendo metade do que ele valia quando ele tinha 21, 25 anos de idade. Isso mostra que o preço do escravizado ia diminuindo conforme a sua capacidade de trabalho físico braçal também ia diminuindo com o envelhecimento, né? 1865, algo muito parecido. Agora, em 83, ou seja, já no começo da década de 80, que a gente começa a perceber que a variação no preço de um escravizado com 31, 35 anos ou 51, 55 já não é tão gritante. Em 87,
Basicamente, um escravo de 21 anos custa a mesma coisa que um escravizado de 55, né? Por que que o preço médio do escravizado vai deixando de variar com o tempo? Porque ele vai se tornando mais barato. Porque os caras percebem que a escravidão está para acabar. E se eu investir dinheiro num escravizado, né, vai ser um dinheiro que eu vou perder. Não vai ter indenização com o fim da escravidão. Então, quer dizer, muito antes da Lei Áurea ser decretada pela Princesa Isabel, a sociedade brasileira já percebe, né, que a escravidão está com seus dias contados. E o preço médio do escravo deixa isso muito claro, né? Agora, mesmo com o fim da escravidão, não significa que politicamente o nosso Estado, seja ele o Estado republicano ou imperial, não vá criar mecanismos para marginalizar e excluir cada vez mais essa população negra. A escravidão termina, mas não a mentalidade racista. Esse é o ponto, né? E esse é o legado que a gente recebe como sociedade nos dias de hoje, né? E a gente vai explorar isso um pouco melhor nas aulas seguintes que virão. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. O mais importante aí era entender um pouco a noção de racismo estrutural. Espero que a minha aula tenha feito sentido. São só alguns exemplos. E junto com essa aula, eu vou deixar postado mais um videozinho bem curto, né? Deve ter ali seus 5 minutos no máximo, de uma professora negra explicando, né, a partir de infográficos, é um videozinho bastante dinâmico, essa mesma noção de racismo estrutural, né? É um resumo sintetizado mais ou menos das discussões que a gente fez hoje, né? Espero que vocês tenham, enfim, entendido a aula, espero que tenha feito sentido para vocês. A gente continua na semana que vem. Forte abraço, fiquem todos bem.